Está aberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente. Passa a segunda parte. Orador inscrito ao senhor vereador Renato Cinco, dispõe de 20 minutos. E a presidência tem a honra de registrar e dar os parabéns ao aniversário da Marília, 35 anos de Casa Legislativa. Meus parabéns e muitas felicidades. Marilene, desculpa. Marilene. Melhor ainda, Marilene do Nascimento Cordeiro, diretora da Diretoria do Processamento Legislativo. Se dedica a 35 anos. Com a palavra, Edson. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, especialmente boa tarde para as senhoras vereadoras, para as funcionárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu queria, no meu pronunciamento de hoje, fazer uma homenagem pela passagem do Dia Internacional da Mulher, né, que é comemorado no mundo todo no dia 8 de março. Né. Antes de ler o meu pronunciamento, eu gostaria, né, de ressaltar que amanhã nessa casa, a partir das 18 horas, será feita a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga, né, uma medalha entregue para mulheres que se destacam, né, na luta por seus direitos. Né, e amanhã nosso mandato tomou a iniciativa de homenagear a Sandra Carvalho, a Sandrinha, que é uma militante histórica da defesa dos direitos humanos no Brasil e um dos principais quadros, né, de uma ONG, né, que vem atuando na defesa dos direitos humanos, que é a Justiça Global. Então, eu queria convidar a todos e todas a participarem amanhã da cerimônia pela entrega da medalha Chiquinha Gonzaga. O dia 8 de março é dedicado à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Atualmente, para alguns, se tornou uma data de festa, assim como ocorre com boa parte das datas históricas importantes em nossa sociedade. Para outros, a data serve para relembrar a sua origem, marcada pelos movimentos protagonizados por mulheres, sejam eles de reivindicação política, trabalhista, greves, passeatas e tantos outros. É uma data que simboliza a busca de igualdade de direitos, reafirmando que as diferenças biológicas devem ser respeitadas, mas não podem servir de pretexto para subordinar e inferiorizar as mulheres. Desde a Revolução Francesa, em 1789, as mulheres passam a atuar de forma reivindicativa de seus direitos, lutando por melhorias das condições de vida e trabalho, de participação política, pelo fim da prostituição, pelo acesso à instrução e à igualdade de direitos entre os sexos. Como se vê, boa parte das reivindicações colocadas naquela época permanecem nos dias de hoje. Uma protagonista dessa luta foi fundamental, Olympe de Gouges. Em 1791, essa francesa lança a Declaração dos Direitos da Cidadã, onde reivindicava o direito feminino a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo suas capacidades. Olympe de Gouges foi julgada, condenada à morte e guilhotinada em 3 de março de 1793, por ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo. Nesse mesmo ano, associações femininas foram proibidas na França. No final do século XIX, início do século XX, líderes do movimento comunista, como Clara Zetkin e Alexandra Kollontai, lutavam pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Nesse mesmo momento, as mulheres trabalhadoras continuavam a se manifestar em várias partes do mundo. Nova York, Berlim e Viena, em 1911, São Petersburgo, em 1913. O grande tema político, no início desse século, na maioria dos países, era a reivindicação do direito ao voto feminino. O movimento sufragista brasileiro, por exemplo, aglutinou um grupo de mulheres
para divulgar a demanda nos anos 20. Pressionaram deputados federais e senadores e se dirigiram ao presidente Vargas. Enfim, o direito ao voto feminino foi concedido em 32 e garantido na Constituição de 34, mas só entrou em prática com a queda da ditadura e as mulheres brasileiras passaram efetivamente a participar da vida política em 1945. Na década de 60, o 8 de março foi sendo constantemente escolhido como Dia Comemorativo da Mulher. Alguns autores, hoje em dia, retomando a história dessa data, não atribuem sua origem ao conhecido incêndio na fábrica Triangle, nos Estados Unidos, mas sim a proposta de mulheres socialistas, especialmente a Clara Zetkin, que propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher em 1910. Em 8 de março de 1917, trabalhadoras russas do setor de tecelagem fizeram uma importante greve que foi um impulso fundamental para o caldo de movimentos que impulsionaram a Revolução no mesmo ano. O Dia das Mulheres nasceu, portanto, da luta das mulheres socialistas e trabalhadoras. Em 1975, a ONU instituiu a data como Dia Internacional da Mulher. A situação atual. Desde meados do século XX, a entrada em massa de mulheres no mercado de trabalho e a expansão do nível de educação das mesmas formaram o pano de fundo para o reflorescimento dos movimentos feministas. A partir da década de 60, mais claramente, esses movimentos trouxeram à tona novas visões em relação à sexualidade e direitos reprodutivos da mulher, além do papel ocupado pelas mesmas na sociedade, colocando em xeque a visão que ressaltava uma diferença biológica e criando a categoria de diferença entre gêneros, que indica que essa desigualdade é, na verdade, fruto da cultura em que vivemos, que indica que essa desigualdade é, na verdade, fruto da cultura em que vivemos. A desigualdade entre homens e mulheres passa, então, não a ser compreendida como natural ou imutável, como se fosse característica da mulher ser subordinada, mas como fruto de uma relação social dentro do sistema capitalista. As relações desiguais entre mulheres e homens são sustentadas pela divisão sexual do trabalho. Homens no espaço produtivo e mulheres no espaço reprodutivo, que é, por sua vez, uma consequência da centralidade da família patriarcal como instituição social e econômica, que mantém e reproduz o lugar das classes e dos gêneros na sociedade. O movimento feminista foi fundamental, não somente para conquistar algumas requisições objetivas das mulheres, mas também para dar a visibilidade necessária aos reais motivos da opressão por elas sofrida. A situação das mulheres, mesmo assim, persiste em um quadro de desigualdades enormes. Aqui no Brasil, alguns dados chamam especial atenção para tal desigualdade. Os dados do relatório do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, de 2011, sobre inserção feminina no mercado de trabalho, demonstram que a participação das mulheres significa entre 44,2% no Recife e 55,9% no Distrito Federal, do total da força de trabalho nas regiões metropolitanas. Mas essa maior presença no mercado não se reverte por si só em sucesso na inserção. E, a despeito da crescente participação, as mulheres representam taxas de desemprego sistematicamente superiores às dos homens, variando entre 53% e 56% do total desempregados. Além disso, as taxas de desemprego femininas apresentaram variação maior de elevação se comparadas às masculinas entre os anos de 2000 e 2010. Nas ocupações de inserção vulnerável, a sujeição das mulheres é maior. O índice aqui apresentado é de que 40% de todas as trabalhadoras no Brasil se encontram em situação precária de emprego. Dentre as ocupações, mais de 15% das trabalhadoras estão em empregos domésticos, e significa um total de 50% e 60% dos empregados no setor de serviços. Embora ocupe 43,8% dos cargos públicos federais, o índice cai para 13% nos cargos comissionados mais importantes.
Já o relatório apresentado pelo governo brasileiro em 2005 demonstra que os rendimentos das mulheres significam 60% dos valores dos salários dos homens. Se compararmos a relação do salário com a das mulheres afrodescendentes, a situação ainda é mais dramática. O relatório apresentado pelo Brasil ao Comitê CIDAW revela que os rendimentos das mulheres não brancas chegam a ser 70% inferiores aos rendimentos dos homens brancos e 53% inferiores aos rendimentos das mulheres negras. São também 40% inferiores aos rendimentos dos homens não brancos. Essa realidade tem levado muitos teóricos a afirmar que está em curso um processo de feminização da pobreza, pela real desigualdade de salários entre homens e mulheres e pelo crescimento do número de famílias que são chefiadas por mulheres, que chegam hoje ao total de 28% das famílias. Ainda desse ponto de vista, é preciso lembrar que para a maioria absoluta das mulheres, tais modificações, como a inserção no mercado, não representaram uma mudança no papel social cumprido, especialmente no seu papel na reprodução da força de trabalho, responsabilidade de ter filhos. Um dado que ilustra bem esse quadro é o de que apenas 10% das mães que trabalham têm acesso a creches, e nem mesmo as funcionárias do Ministério da Justiça têm esse direito assegurado. Portanto, além das funções de mercado de trabalho formal, as mulheres ainda ocupam suas funções de mercado de trabalho socialmente imposto, ou seja, funções no âmbito da reprodução e do trabalho doméstico. É isso que costumamos chamar de dupla jornada. Algumas questões sobre a saúde da mulher. Apesar da saúde da mulher não se restringir à saúde reprodutiva, é nesse aspecto que grande parte dos problemas e políticas de intervenção na saúde tem se dado. As novas necessidades impostas pela realidade, como a da situação da mulher trabalhadora e a do processo de longevidade das mulheres, são arena de um grande debate, mas é ainda principalmente na esfera dos direitos sexuais e reprodutivos que as particularidades de saúde em relação às mulheres são pensadas. No Brasil, esse quadro não é diferente. No entanto, não vamos focar aqui em analisar as políticas públicas de saúde para a mulher, mas sim traçar um panorama geral dos principais problemas de saúde, particularmente femininos, que atingem mulheres brasileiras. Pesquisas sobre a morte de mulheres por problemas na gestação, aborto, parto e pós-parto comprovam que a má qualidade da assistência à saúde no país é a principal responsável pelas elevadas taxas de mortes que poderiam ser evitadas. Estima-se que o coeficiente de mortalidade materna gira em torno de 140 mortes por 100 mil nascidos vivos por ano, que significa um total de 5 mil mortes maternas anualmente, sendo que 96% poderiam ser evitadas. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 65ª posição em relação às mortes maternas. Em relação ao aborto, estima-se que aproximadamente 1 milhão de mulheres recorrem à prática todos os anos. O aborto realizado em condições inseguras é a 4ª causa de mortalidade materna no Brasil. Nesse aspecto, ainda ressaltamos que o aborto inseguro atinge principalmente as mulheres negras e pobres, as quais a clandestinidade do aborto afeta mais diretamente pela impossibilidade de realização dos mesmos nos hospitais do SUS. Esse quadro resulta em diversos abortos realizados em casa, com remédios ou agulha de crochê, entre outros métodos que colocam em risco direto a saúde da mulher. É preciso, portanto, reafirmar a necessidade da regulamentação do aborto como uma política de saúde pública, tanto pelo caráter laico, que é atribuído ao Estado de Direito, como pela possibilidade de dar autonomia e possibilidade às mulheres de definir o que fazer com o seu próprio corpo, ao invés de olhá-las como seres obrigatoriamente reprodutores. No que diz respeito ao HIV, a tendência apontada pela Organização Pan-Americana de Mulheres na América Latina, Organização Pan-Americana de Atenção à Saúde,
na América Latina, diagnostica uma feminização da epidemia, de tal modo que hoje já existe uma proporção cada vez mais tendente à equivalência de homens e mulheres com o vírus, e também crescentes taxas de infecção em mulheres grávidas e crianças. No Brasil, o aumento do número de mulheres infectadas cresceu de maneira muito maior se comparada ao crescimento relativo dos homens. Violência contra a mulher. A violência doméstica sexista é a face mais cruel das relações desiguais de poder entre homens e mulheres. Em geral, no Brasil, a violência sexista é exercida por maridos, pais, namorados e amigos, sendo, portanto, exercida na esfera das relações pessoais ou privadas. A violência contra a mulher é resultado da relação diferenciada, fundada na divisão social do trabalho e de cultura de poder masculino. E é uma prática muito antiga e recorrente no Brasil. Tão comum e recorrente que a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gêneros nos espaços públicos e privados no ano de 2010 aponta que uma mulher é espancada a cada 24 segundos no Brasil. É simples perceber o processo de naturalização da violência contra a mulher. Basta que se assista a uma situação de violência em locais públicos ou privados e se perceba a não intromissão das pessoas. Aliás, o impulso mais cotidiano é o de realmente não se intrometer, reflexo dessa cultura de dominação arraigada. Nesse sentido, reforça-se a ideia de que, por se tratar de relações pessoais, ninguém mete a colher, expressão que retrata e legitima a violência contra as mulheres. No final dos anos 70, esses movimentos se organizaram para denunciar casos em que mulheres estavam sendo mortas por seus parceiros íntimos e seus assassinos permaneciam impunes, amparados por argumentos como a legítima defesa da honra. Além da impunidade, denunciavam o descaso com que a polícia tratava os casos de violência cometida contra as mulheres, em especial a violência doméstica e sexual. Mas desde aquele momento, os grupos e as organizações feministas defendiam abordagem não apenas criminais no enfrentamento da violência contra mulheres. No início dos anos 80, as feministas passaram da denúncia a atitudes concretas, com ações de apoio à mulher vitimada. Organizaram grupos denominados SOS Mulher para fornecer assistência social, psicológica e jurídica às mulheres em situação de violência doméstica. O feminismo foi um movimento que denunciou e que denuncia essa forma de violência e luta contra ela. Traz à tona, portanto, que aquilo que se vive no espaço privado não é obra do destino ou de uma submissão natural das mulheres. Ao contrário, é expressão de uma opressão histórica que não deve, de forma alguma, ser tratada como natural. As dificuldades de reversão desse processo estão fundadas, por um lado, na própria forma de estabelecimento das relações privadas e, por outro, no seu processo de aceitação social. Para concluir, meu tempo já está esgotando e eu vou encaminhar o texto completo para a mesa publicar, como parte do meu discurso, né? Eu queria concluir dizendo que no interior da classe trabalhadora, entre as menos exploradas, existe uma parceria ainda mais agredida, onde as mulheres, e entre essas as negras, são as maiores vítimas. Os números não nos deixam mentir. Dados da ONU indicam que 70% dos mais pobres no mundo são mulheres. Por isso, este 8 de março é um espaço de fazer essa denúncia e deixar claro que a situação das mulheres só pode mudar de fato se conseguirmos modificar a realidade de toda a classe trabalhadora em nosso Estado, no país e no mundo. E para encerrar, eu queria convocar a todos e todas para participarem amanhã da manifestação pelo Dia Internacional da Mulher, com eixo na luta contra todas as formas de violência às mulheres. A concentração está marcada para a partir das 16 horas na Candelária. Muito obrigado e fica aqui registrada a minha homenagem a todas as mulheres dessa casa, a todas as cidadãs brasileiras e a disposição do nosso mandato de seguir junto na luta contra o machismo, na luta
contra a violência e na defesa de todos os direitos das mulheres. Obrigado.